Se tu caiu aqui de paraquedas essa primeira vez que tá me vendo, prazer, eu sou a Rai. E nesse canal eu falo sobre estudos, organização, aprendizado de idiomas, livros e mostro minha rotina fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo. Eu faço Relações Internacionais em uma faculdade federal e faço Comércio Exterior em uma faculdade particular à distância. Como as aulas da minha faculdade de Relações Internacionais já voltaram há umas 2 semanas, estava mais que na hora de eu sentar e me organizar para começar esse semestre com o pé direito. E para isso eu resolvi começar preenchendo meu planner. Comecei preenchendo o controle de hábitos, que já é uma coisa que eu costumava fazer através de aplicativos no celular, mas como agora eu tenho essa opção no planner, eu resolvi também tentar fazer com que isso fique organizado no papel. Depois eu já fui para a visão geral do mês. Como o meu planner é não datado, tu literalmente preenche o mês e o ano que tu tá usando ele. Porque, para quem não sabe, basicamente os planners não datados servem para te poder usar ele em qualquer momento do ano, em qualquer ano que tu queira, porque eles vêm em branco justamente para te poder preencher e usar ele em qualquer momento. Por exemplo, eu resolvi comprar o planner só em fevereiro, então para mim o primeiro mês do ano não foi janeiro, foi o mês de fevereiro. Por isso que eu comecei escrevendo os dias de fevereiro no calendário que estava em branco até então e anotei as tarefas que eu já tinha para fazer durante esses dias. Aí eu fui preencher a visão semanal, que é basicamente onde a gente anota nossas tarefas em cada dia durante os 7 dias da semana. Fora isso, lá em cima ainda tem um espacinho para as prioridades da semana, o que para mim é super importante, porque às vezes eu tenho uma tarefa para a semana, mas não tenho que fazer ela em um dia específico, sabe? Então para mim esse espaço funciona demais. Depois que eu já tinha preenchido o principal, fui para uma das partes que eu gosto muito, que foi pegar os adesivos que eu já tinha guardado no caderno para poder decorar. Quando eu terminei a decoração, eu reparei que eu não gostei dela. Mas ok, semana que vem é uma nova, semana que vem eu deixo ela melhor. E agora eu fui preencher a parte de metas do ano. A maioria delas é relacionada ao meu trabalho com a internet, porém uma delas é relacionada à faculdade, que eu quero ter no mínimo média 8 esse ano. E pra tentar tirar essa meta do papel, a primeira coisa que eu fiz é organizar as minhas leituras obrigatórias. Pra isso eu vou usar esse bloquinho de tarefas. Eu resolvi separar uma folha pra cada disciplina que eu vou ter nesse semestre de Relações Internacionais. Eu já tinha começado a fazer isso com a disciplina de Formação Econômica do Brasil, que foi uma das primeiras disciplinas que eu tive que já tinha tido bastante leitura. Então eu só dei um check no que eu já tinha lido e fui fazer a da próxima matéria. Escolhi a matéria de Teoria Política 1, porque também é outra disciplina que eu tô tendo muita leitura. No curso de Relações Internacionais, desde o primeiro semestre, a gente tem uma quantidade de leitura bem elevada. E é por isso que eu sempre gosto de ter um controle de todas as leituras que foram pedidas e quais eu já li, pra quando chegar no período final, lá na época de provas, eu saber o que falta eu ler, o que eu li, o que eu achei fácil, o que eu achei difícil. Assim fica muito mais fácil de ter um controle. E, consequentemente, muito mais fácil de estudar. Tanto esse bloquinho de tarefas quanto o meu planner são da loja Gravitando. E nós temos cupom de desconto, então se tu for comprar qualquer coisinha da loja, não esquece de botar o cupom que é RAI pra te ter 8% de desconto na tua compra. Depois eu aproveitei que eu já tava no ritmo e que já tava com o bloquinho na mão, eu resolvi fazer mais 2 páginas, mas dessa vez para as minhas redes sociais. Porque, pra quem não sabe, além do YouTube, eu também trabalho com o TikTok e o Instagram. E como meu objetivo é ter vídeo diariamente em ambas redes sociais, e pelo menos dia sim, dia não aqui no YouTube, eu tenho que obrigatoriamente me planejar com antecedência por causa das 2 faculdades. É bem difícil conciliar tudo. Então eu usei o bloquinho de tarefas pra separar uma página pra ideias de vídeo que eu quero trazer aqui pro canal no YouTube e ideias de vídeos curtos que eu quero trazer tanto pro TikTok quanto pro Instagram. Assim é muito mais fácil pegar o papel na mão e ver, putz, tenho que gravar esse vídeo, do que ficar pensando no que eu vou postar hoje. Isso também se une com o fato de como eu criei o canal no YouTube muito recentemente, tenho poucos vídeos até agora, eu tenho muita ideia de conteúdo e normalmente elas vêm aleatoriamente, então ter um bloquinho em mãos para poder anotar a qualquer momento quando eu tiver uma ideia boa é algo muito prático. Agora vamos para a organização que envolve a parte da tecnologia e eu vou começar pelo Samsung Notes, que é o aplicativo que eu uso para fazer todas as anotações da sala de aula, além de ler PDF, salvar arquivo, tudo. Ele é basicamente o meu caderno. E para ficar organizada, eu separo toda a minha vida em pastas. Por exemplo, na pasta de Relações Internacionais, eu tenho outra pasta que divide entre primeiro e segundo semestre, onde dentro dessa pasta é onde eu organizo todas as minhas anotações de cada matéria. E não só anotação, né? Tudo. Leituras obrigatórias, resumos feitos em sala de aula, resumos feitos em casa para provas, trabalhos, etc. Tudo eu guardo aí. E o meu objetivo agora, no início do semestre, era principalmente separar as pastinhas direitinho de cada disciplina que eu tenho esse semestre, que nem eu fiz no primeiro semestre. Por exemplo,
No primeiro semestre, eu tive disciplinas de Introdução às Relações Internacionais, Introdução à Filosofia, Introdução à Ciência Política, Fundamentos de Economia e Sociologia. Então, eu tinha uma pasta separada para cada uma dessas disciplinas. E dentro dessa pasta que eu botava a anotação de aula de cada uma delas e assim ficava separado e era muito mais fácil para me organizar. A questão é que agora as aulas começaram já fazem 2 semanas e eu ainda não tinha feito isso. Eu só tinha feito uma pasta para o segundo semestre e lá eu tava botando todas as leituras obrigatórias que eu tava fazendo, as anotações em sala de aula, os resumos que eu tava fazendo, tudo ali. Só que tava tudo junto, então eu continuo tendo 5 disciplinas esse semestre. Elas são Formação Econômica do Brasil, Teoria Política 1, Geopolítica, História das Relações Internacionais e Noções de Comércio Exterior. Agora imagina uma penca de leitura obrigatória, anotação de aula, resumo de todas as matérias, tudo misturado. Era uma bagunça. E justamente por isso que eu estava sentindo a necessidade urgente de organizar isso através do Samsung Notes. Foi o que eu fiz e eu juro que é super simples. Basicamente, eu já estava dentro de uma pasta que era a pasta que eu intitulei como segundo semestre e dentro dessa pasta de segundo semestre eu criei novas pastas. E aí eu fui criando uma por uma. Por exemplo, eu tenho a disciplina de Formação Econômica do Brasil. Então eu criava uma pasta, intitulava ela como Formação Econômica do Brasil, escolhia uma cor para ela e deixava lá. Eu sou uma pessoa que funciona muito com essa questão de color code. Eu lembro, por exemplo, quando eu tô em uma prova, que tal palavra do resumo eu pintei da cor azul. Então, eu gosto muito de destacar cores diferentes e bem assim chamativas, até na organização das matérias. E por último, eu simplesmente separei os arquivos que estavam todos soltos, cada um no seu devido lugar, na sua devida pastinha, na sua devida matéria. Dá uma satisfação ver tudo organizado assim. Mas eu também não uso só o Samsung Notes para me organizar. Eu uso muito o Google Drive. Até porque, como o meu celular é da Apple e o meu tablet é da Samsung, a melhor maneira de ter arquivos nos 2 lugares ao mesmo tempo é o Google Drive. É muito útil, muito prático. E basicamente aqui eu uso a mesma organização do Samsung Notes, ou pelo menos os mesmos critérios. Aqui eu também tenho uma pasta intitulada Relações Internacionais, onde eu guardo tudo que é sobre a faculdade. Também tem uma voltada para comércio exterior, mas como é uma faculdade à distância, eu tenho um método de organização diferente. E se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo só sobre isso para cá, que eu acho um assunto bem interessante. Enfim, eu também separo por semestres dentro das pastas das faculdades e também separo dentro desses semestres as disciplinas que eu tenho em cada semestre. Eu particularmente uso mais o Drive para salvar arquivos que eu não usei no Samsung Notes. Por exemplo, normalmente eu deixo salvo no Samsung Notes arquivos que eu faço anotações em cima. Quando um professor pede uma leitura obrigatória, eu normalmente faço anotações em cima. Eu marco, eu risco, eu escrevo. As anotações que eu faço, mesmo em aula, quando o professor fala, esse tipo de arquivo eu sempre salvo no Samsung Notes. Já trabalhos digitados, resumos digitados, coisas que eu faço normalmente no Word ou no Google Docs, eu prefiro salvar no Drive. E por último, mas não menos importante, eu também uso muito o Notion para me organizar. Mas como é um aplicativo muito mais complexo e vou confessar que é um pouco difícil de entender, eu vou deixar para fazer um vídeo só sobre isso se vocês quiserem.